Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo que acompanha aí pela internet, pelo canal, a gravação. Estamos dando início ao programa Logos, um programa de debates e ideias, temas variados. E hoje nós temos um tema muito massa. Hoje nós vamos falar sobre interpretação bíblica e eu tenho um convidado para lá de especial. Ele já é figura já conhecida aqui no programa. O Tarciso. E eu vou só fazer as honras, Tarciso. Bom dia para você, obrigado por estar participando mais uma vez conosco aqui nesse programa, nesse espaço de ideias. Tarciso, teólogo, filósofo, com mestrado em Novo Testamento, pesquisa, né, dissertação em cartas paulinas, né, figura de Paulo apóstolo. Então, uma pessoa para lá de capacitado para a gente estar desenvolvendo esse assunto. A palavra está contigo, meu nobre, quiser complementar alguma coisa. E aí, já emenda falando um pouco sobre a importância da hermenêutica bíblica, essa matéria, o que é essa matéria, qual a importância dela. E aí a gente vai discorrendo aí o assunto. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fico agradecido com as palavras do nosso amigo e irmão Wagner. E o tema de hoje é um tema muito importante para aquele que se aventura a tentar entender a Bíblia, né? A Bíblia, vocês sabem que é um livro escrito há muitos séculos passados, né? E devido a isso, existe uma série de complexidades para você utilizar e interpretar essa palavra. Com o intuito disso, já desde o passado lá, né? Período pós-exílico necessariamente, os cristãos nesse caso os judeus, né, já se viam com a necessidade de interpretar a palavra de Deus. E daí, sistematizando mais, né, já posterior ali ao Novo Testamento, né, e período da patrística, você vai ver uma sistematização daquilo que seria hermenêutica, né, que vem de Hermes, né, que é mensageiro, que seria a ideia de interpretar ou entender a mensagem o mais próximo ou fiel ao que ela foi escrita no seu contexto e no seu período neotestamentário, o período que ela foi dita. Muito bem. Esse tema é importante porque todo mundo diz que tem a verdade, né? Só que se todo mundo tem a verdade ela é uma só, como é que tem tantas interpretações? É sobre isso que a gente vai falar. Tarciso, quais são os principais abismos, né? Em hermenêutica usa-se essa palavra abismos, né? Que dificultam numa interpretação bíblica, né? Abismos, a gente vai ter a ideia, o que distancia a compreensão de quem escreveu em relação a quem está lendo hoje. Quais seriam os principais abismos aí que você pode pontuar para a gente começar a entender o quão difícil é você conseguir ter uma interpretação bíblica, né? E aí muitas interpretações, elas acabam sendo equivocadas, né? E aí vai sendo a raiz da proliferação de tantas visões bíblicas que nós temos por aí. É por conta disso, né? Que alguém fala, não, a Bíblia é o manual e regra de fé, é a verdade absoluta, a revelação de Deus para o homem, aquela coisa toda, mas como é que está se fazendo a leitura, né? Eu costumo dizer, qual é a chave hermenêutica que está sendo utilizada para decodificar esse livro? Esse é o ponto, né? Diga aí, meu nobre. Sim, isso é uma pergunta muito pertinente para a gente que estuda a palavra de Deus, porque praticamente a hermenêutica bíblica, né, ela é a ciência da interpretação, né? E a gente vai entender principalmente assim o choque cultural, né? A gente vai ver uma distância muito grande entre um texto que foi escrito, vamos pensar a nível de Novo Testamento, um texto que já tem mais de 2000 anos de escrito, de tradução, e também o texto do Antigo Testamento, que você vai ver alguns livros, a própria Torá, né, que é a compilação dos 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, né? E esses livros existe em determinado momento uma distância muito grande entre o que foi escrito para o que foi escrito para hoje. Então a primeira coisa que eu vejo e enxergo acerca desse abismo que vai atrapalhar um pouco a questão da interpretação
é uma questão da análise histórica do texto, né? As pessoas acham que o texto ele pode ser auto-interpretado, só que esquece da questão da história que está por trás do texto ali, né? Os acontecimentos, os eventos que permearam ali para compreender a própria escritura. Outro fator é a questão cultural, né? A gente vê um abismo cultural, né? Porque quando analisa o texto, algumas pessoas costumam pegar esse texto e trazer aquela realidade que foi do passado para os dias de hoje. E às vezes isso dá um choque muito grande, né? Outro fator também, né, é a questão linguística, né? Você está lidando com um texto que foi escrito em grego, foi escrito no grego koiné, né, que era o grego popular ali, do povo ali. O Novo Testamento, você vê o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e alguns trechos ali durante o período que o povo estava cativo na Babilônia foram escritos em aramaico, né? E devido a isso eu preciso ter uma compreensão linguística, também aspecto geográfico, que analisar a topografia, entre outras coisas, né? Bem como a questão teológica e a transmissão, né? Porque eu estou lidando com um texto antigo, então eu tenho que separar aquilo que foi para aquele tempo e aquilo que deve ser aplicado para os dias de hoje. Então, a crítica textual ela vai permear por isso. Então, eu vejo, entre outros abismos, né? Mas acho que esses aí já é o suficiente para a gente começar um bate-papo sobre a interpretação bíblica, a hermenêutica. Muito bem. Olha que interessante. Acabei de entrar aqui no site ihu.unisos.br, que é aqui do Instituto Humanitas Unicinos. Aí tem a seguinte reportagem. Brasil tem 162,4 mil registros de igrejas e organismos eclesiais. Só o primeiro parágrafo da reportagem aqui. Com base em dados da Receita Federal de 2022, o Observatório da Religião e Interseccionalidades informou o registro de 162.427 CNPJs, a maioria referente a igrejas pentecostais, com 68.815 inscrições, ou 39% do total. A reportagem é de Edelberto Bess, jornalista. Cara, 168 mil, denominação evangélica, não é templos. É muita coisa, né? Registrado na Receita. E os que não registrou? Acho que aí pensar o dobro, né? Então, pô, como que é isso? Como é que tem tanta igreja e ninguém fala a mesma língua, né? É por causa da interpretação. Aí, só para recapitular, nosso companheiro falou com muita propriedade, né? Você tem aí os abismos aí, só para caso você queira tomar nota aí. Do tempo. Por que o tempo? A gente tá no ano de 2025. A Bíblia, ela foi escrita num lapso temporal gigante, né? Geográfico, como o nosso companheiro já disse, as histórias bíblicas abrangem ali Oriente Médio, Egito, sul da Europa, né? E você que é um leitor sul-americano vai ter dificuldade para entender, né? Porque vai entender que tem um terceiro abismo que é o costume. A maneira ocidental de pensar é diferente da maneira oriental de pensar. Aí você tem a questão do idioma. Você pegar a Bíblia, que é escrito em hebraico, aramaico e grego, e você trabalhar com a gramática portuguesa, é complexo. Você tem a questão do gênero literário, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. O que é um gênero literário? A Bíblia é escrita com provérbios, parábolas, linguagem figurada, metáforas, certo? Às vezes vai ter aparentes divergências que você vai ter que estudar para entender isso. Então é muito complexo. Aí que é o ponto. Eu acredito, é uma opinião minha, que a grande maioria não tem as ferramentas necessárias de hermenêutica
para fazer uma leitura da Bíblia de forma a estudar ela, tendo ferramentas necessárias para extrair a interpretação, não vou nem dizer da melhor forma possível, mas com um raciocínio lógico possível. Porque se o cara pega uma Bíblia lá e lê igual ele lê o gibi da Turma da Mônica, meu irmão, daqui a pouco a gente vai ter 1 milhão de igreja. Não, sim. Mas prosseguindo aqui, já falando de método, né? A gente tem um método alegórico e a gente tem um método que é chamado histórico-gramatical. Comente um pouco para nós sobre esses métodos, né? Basicamente, né, são 2 métodos utilizados para a interpretação bíblica e foram utilizados ao longo da história, né? Então, falar um pouco, né, do método alegórico ali, né? Basicamente, o método alegórico ele vai ser desenvolvido ali no judaísmo helenístico, né? E vai ser sistematizado pelos teólogos alexandrinos, né? Ali por volta, a partir da biblioteca de Alexandre o Grande, né? Que quis uma cópia de tudo. E eles vão utilizar isso. Os grandes pilares deles vão ser basicamente Clemente e Orígenes, né? E o fundamento básico disso é que eles vão não interpretar a Bíblia de forma literal. Eles vão dizer que existem outros meios além disso, né? Que vai interpretar a Bíblia como um corpo literal, aí vai ter uma alma, a questão moral e a questão espiritual também. Então, você está lendo um texto ali, você vai ver algo de espiritual por trás do texto. E eles vão tentar, através dos métodos alegóricos, nesse primeiro momento, né? Para compreender melhor esse texto, ver a fundo ali. Então, isso foi utilizado durante um período longo. E até hoje é possível utilizar esse método. O método alegórico, ele é meio complicado, né? Porque o método alegórico, ele parte do pressuposto que o autor que escreveu o texto, ele quis dizer mais do que ele disse, e aí você vai pressupor o que ele não disse. Ou você vai imaginar ou conjecturar. E aí isso dá asa para a imaginação. Entendeu? Sim. Eu acho muito complicado. Já o histórico crítico, para você guardar bem isso daí, ele parte da pesquisa histórica, do estudo da história e do estudo da gramática. Sim. Então você já elimina aí algumas pedras. Porque eu costumo dizer o seguinte: na vida a gente não tropeça nas pedras grandes, né? Você vê uma pedra grande, você não tem como tropeçar, né? Você sempre vai tropeçar nas pedras pequenininhas. E a Bíblia tem algumas pedrinhas no sentido de interpretação, né? Que fique claro o que eu tô querendo dizer. Que muita gente tropeça, porque não tem ferramenta. Quer ver algo interessante? Às vezes a pessoa ela não tem. A Bíblia está na sua mão. Ela está escrita num idioma. Vamos partir do pressuposto que você está usando a tradução em português, certo? Legal. Às vezes a pessoa ela não tem a noção básica. Eu estou falando noção básica, ser alfabetizado, certo? De gramática. Sim. Fora que existe um índice de analfabetismo funcional, que é a pessoa que ela lê as palavras como símbolo, né? Ela sabe ler, sabe escrever, mas ela não sabe interpretar. Existe isso. Inclusive, estão fazendo pesquisa que muitos ex-alunos do ensino médio entram na universidade analfabetos funcionais. É funcionais ou disfuncionais? Não me lembro agora. Funcionais. Ou seja, o cara sabe ler e escrever, mas o cara não sabe entender um texto atual. Sei lá, pega uma reportagem de um jornal, aquele universitário lê aquela matéria do jornal e não sabe interpretar. Imagine a Bíblia. Não, sim. Principalmente porque a Bíblia não é uma questão fácil, né? Então, assim, só para acrescentar a questão do método histórico-gramatical, né? Isso já foi utilizado posterior, já da escola de Antioquia, né? O pessoal tentava utilizar mais de forma literal, né? Ver o texto ali, então fazia sintaxe, analisava o contexto cultural, gênero. E isso é importante, o que você fala, trazendo para a gente que
utiliza a Bíblia, né, como nossa palavra de fé, é que a Bíblia, ela precisa ser lida, precisa ser entendida. E as pessoas hoje, devido à própria tecnologia, estão perdendo aquelas habilidades que no passado tinham, de leitura, de ler, de esmiuçar, de meditar, porque não basta você decorar a Bíblia. Tem gente que decora milhões de versículos, mas se você pegar um versículo ali, um texto, a pessoa não sabe interpretar o gênero, o que é uma parábola, o que aquela parábola quer dizer, entendeu? O que é, quais os detalhes, né? Jesus utiliza o método peripatético, o que quer dizer isso? O que Jesus tinha? Tudo por conta da questão dessa análise mais detalhada. Então, isso é fundamental quando você estiver lendo o texto bíblico. Você entender que você precisa ter pelo menos aquilo que a gente chama de mínimo, né? Que é interpretar, que é escrever, que é analisar e utilizar aquilo que hoje, eu estudo a Bíblia há mais de 20 anos. Então, aquilo que hoje é acessível. Hoje você, com a internet, você tem muita coisa acessível a material digital, aplicativos e entre outras coisas que você vai facilitar o seu estudo da palavra. Mas tem um porém. Eu estava falando esses dias sobre tecnologia. Hoje a gente vive um momento da IA. E a gente estava até conversando quase agora que eu tô pensando em fazer uma assinatura. Mas a IA, ela é IA porque ela é uma inteligência artificial. É por isso que é IA. Ela é um algoritmo, ela é uma programação. Do lado de cada tela tem que ter uma inteligência natural. Sim. Então, se você pega uma pessoa que a inteligência dela é limitada, a interação dela com a IA vai ser limitada. A IA ela vai interagir com você de acordo com o que você interagir com ela. Sim, então, a IA ela potencializa uma inteligência que já é inata sua. Então, você já tem um conteúdo e ali ela vai ser uma ferramenta para otimizar o seu tempo, para te auxiliar em pesquisa, para te auxiliar em pequenas correções, pequenas revisões. Só que se você do lado de cá já é de baixo QI, e eu não tô me colocando como arrogante de falar que eu tenho alto QI, mas eu tô falando se você não domina ferramentas básicas, a IA não vai te ajudar. Sim. Vai, porque vamos falar de Bíblia. O cara, ele tem uma interpretação totalmente equivocada da Bíblia. E ele senta para interagir com uma IA, ele vai jogar certas perguntas para IA e a IA vai interagir dentro daquelas perguntas que ele fizer. Ela não vai falar, olha, você tá partindo da pergunta errada. Porque isso já tem que saber. Quais são as perguntas? Perguntas erradas, respostas erradas. Ele tem que saber da onde é a partida dele. Mas, Tarcísio, vamos falar um pouco também sobre método de interpretação judaica? Porque uma coisa que eu sempre falo, a Bíblia, ela é predominantemente ou majoritariamente escrita com um público-alvo. Sim. Então, não dá para falar de Bíblia sem falar de judaísmo. Por isso que a gente fala base judaico-cristã. Mas ela tem toda a base judaica, né? O que você pode acrescentar sobre essa questão da interpretação segundo o judaísmo? Basicamente, a gente está lidando com um povo, né? Vamos pensar só o período ali que foi escrito a Bíblia, né? Mais de 2000 anos ali, entre os escritos ali. E você vai ver diversos momentos dessa escrita, uma postura para com esse povo, né? Então a gente tem que pensar primeiro assim, ó, o divisor de águas ali. Primeiro antes e depois do pós-exílio, né? O pessoal que é chamado até o exílio, né? Então basicamente o povo, né? Ele vai ter ali durante esse período pré-exílico, né? A interpretação é essencialmente pelo sacerdote, vai ter uma grande incidência de profetismo pelo profeta, e a questão da narrativa ali, né? O povo centraliza tudo naquilo que a gente chama de Torá, né? Que é hoje com os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, era uma identidade funcional, cultural ali, era lida, certo? Fazia aquela leitura comunitária e pública, e o povo tinha essa questão ética e muito religiosa em relação a isso.
devido às próprias escolhas, né? A Bíblia vai apresentar isso, né? Devido às próprias escolhas do povo, né? Historicamente falando, você vai ver que há uma ruptura dessa interpretação quando se chega no pós-exílio, em que o povo foi tirado da sua terra e vai ter uma necessidade grande. Ou a gente precisa preservar a nossa fé. E aí começa a utilizar o primeiro processo embrionário ali de interpretação, que vai ser a partir de Esdras ali, né, no pós-exílio, para preservar as suas origens. E com isso vai dar intuito da sinagoga, vai ter os rabinos, vai ter os pequenos grupos que vão ser criados durante esse período, que é os fariseus, né, que vão interpretar a Bíblia de forma tradição oral, ou seja, eles vão lidar com a Midrash, vão trabalhar a Halaká e a Hadará, né, que é basicamente que é os comentários ali interpretando o que esses textos da Torá serviam eticamente para o seu povo. Já o outro contraponto, os sacerdotes, né, que eram mais de linha saduceia, né, eles vão tentar pegar mais a questão da literalidade, né. Quando você avança já para um período ali próximo do neotestamentário, né, um pouquinho antes, e aí eu vou falar da figura de Filo de Alexandria, eles vão utilizar muito a questão alegórica, que é tentar enxergar Cristo na figura do Antigo Testamento. Então, uma das coisas, dos benefícios do uso alegórico é tentar aplicar isso. E também vai ter do outro contraponto a escola de Antioquia, que é as igrejas do Oriente ali que vão tentar interpretar. Avançando para o período medieval, né? Você vai ver tanto o alegórico como a questão histórico-gramatical desenvolvendo, e chega na Reforma, eles vão tentar embasar isso, mas na questão literal. Até o próprio Calvino e Lutero cita dois teólogos ali judeus, né? E fala que eles faziam boas exposições, né? Eu vou dar uma segurada que é muita informações históricas, mas basicamente o judeu passa por esse processo, né? Sim. De interpretar e utilizar a Bíblia ao longo das gerações. Muito bom. Eu acho esse tema muito massa. E aí eu vou até deixar um recado aí, como a gente tá falando de gramática e tal. Eu tenho muitos haters, né? Que bom, né? E aí alguém fala, pô, mas você troca o R pelo L, você é cebolinha, aquela coisa toda. Aí quando o cara quer mesmo magoar, né? Ele fala, volta pra escola e tal. Aí é bom pontuar. Talvez as pessoas não saibam. Existe pessoas, eu sou uma delas, que tem uma questão que é de questão fonoaudiológico. Ou seja, são problemas desenvolvidos por questões, inclusive de traumas, né? Eu fiz fono no HC e tal, e eu fui vítima de uma situação em que eu tive perda de dentes e tal, isso num período de desenvolvimento da fala. E fiquei com algumas sequelas, então eu troco o R pelo L, algumas coisas desse tipo assim, mas não se iluda. Eu escrevo muito bem, interpreto melhor ainda. Então são algumas exceções, né, que às vezes a pessoa acha que porque a gente, né, tem dificuldade de falar alguma palavra que a gente é bocó. Não. E eu, por isso, eu acho interessante, e deixar aqui para registrar, isso foi talvez a mola propulsora que me impulsionou a querer estudar, me alfabetizar e aprender e adquirir conhecimento. Então fica esse conselho, adquira conhecimento. Sobre o tema, voltando aqui, só pontuando a questão judaica, hoje existe um método que eles chamam de Pardes. É uma sigla que eu até coloquei aqui, que significa o seguinte: eles dividem a forma de interpretação deles em Pichá. Pichá seria você pegar uma passagem da Torá e você fazer um simples significado dessa passagem. Eles falam que é interpretação que vai avançando com níveis. Então, qual é o primeiro nível aqui? Seria Pichá. Pega o contexto,
faz uma análise simples. O segundo nível seria remes. É um significado mais profundo, não apenas uma ideia literal. O terceiro nível seria dresh, que é pesquisar e descobrir o significado através da Midrash, que é um livro, certo? Por meio de comparação de palavras e formas, ocorrências semelhantes em locais distintos, né? Seria a análise comparativa. Esse nível é chamado de Dresh. E tem um nível que eles chamam de Sod, que é também conhecido como segredo. Isso aqui é um nível místico, né? Quase uma Kabbalah. Então, hoje eles trabalham com isso. Pichá, Remes, Dresh e Sod. E esse Sod é o comparado, guardado as devidas proporções, a forma de interpretação dos evangélicos pentecostais. É a parte mística, né? A parte segredo, não, foi iluminado aqui o texto, foi revelado. Seria isso. Bom, caminhando aqui, a gente tem os pais da igreja. O pessoal me pergunta o que é os pais da igreja. Então você pensa a figura dos apóstolos, os originais ali, escolhidos pelo Jesus Cristo. E depois esses apóstolos fizeram discípulos que naturalmente, conforme o tempo avançou, substituíram os próprios apóstolos. Essa segunda linha, né, não vou chamar de segunda divisão, senão alguém vai me enquadrar depois, mas essa segunda onda é chamado pais da igreja, pais apostólicos, né, os pais da igreja, que são Clemente, Orígenes, Jerônimo, Agostinho, etc. Como que esses pais da igreja interpretavam a Bíblia naquele primeiro século? Essa é uma pergunta muito intrigante, muito interessante. Olha que coisa interessante. O que está acontecendo ali no cenário do Novo Testamento, né? Os discípulos estão padecendo, você vê ali Hebreus capítulo 11, né? Que fala que muitos estão descendo à sepultura e desejavam naquele momento não ser livrados. E aí houve a necessidade naquele momento de a pessoa preservar os textos. E aí acredita-se, né? A tradição fala que o último discípulo foi João, né? E o seu conservo ali chamado Papias, né? O pessoal viu a necessidade de preservar esse texto. E com isso, esse texto escrito por Paulo, por Pedro, por Mateus, tudo, passou-se naquele período ali por conflitos em relação à própria filosofia, alguns querendo colocar heresias, as próprias perseguições, e aí vai surgir esses irmãos aí para preservar esse texto, criando-se assim duas escolas muito fortes, né? Acho que eu já citei anteriormente, que é os dois eixos que a patrística, ao longo da patrística, entre outros nomes, né, vai utilizar, né? Que é a escola de Alexandria, né, que vai trabalhar o método mais alegórico, e a escola de Antioquia, que vai trabalhar o método mais literal, né? Então, a primeira figura aí, né, que a gente pode observar, que é Clemente de Alexandria, né? Ele vai utilizar o método alegórico moderado, né? Percebendo no texto uma questão mais cristocêntrica e utilizando a questão um pouco a questão da filosofia, tentando interpretar à luz da filosofia ali, utilizando as perguntas, né, que a filosofia é a ciência do questionamento, e com isso trazer a luz acerca disso. Orígenes, seguindo essa mesma linha, ele já vai ser mais sistemático. Ele vai trabalhar na tríplice sentido, né? Utilizando a questão da tipologia entre o Antigo e Novo Testamento, e ele vai trabalhar a questão de você ver a questão literal, a questão moral, a questão espiritual, fazendo a correspondência do corpo, alma e espírito, né? E esse determinado irmão chamado Diodoro de Tarso, né? Ele também vai já na contrapartida, utilizando mais o método literal histórico, né? Que ele entendeu que eu preciso interpretar esses discípulos, esses textos, então ele vai analisar dentro da história ali e utilizar a literalidade ali do texto para fazer um contraponto à própria ideia da alegoria, né? E também a questão tipológica. Tem seus extremos, que ele faz parte da escola de Antioquia.
E o último, né, que é Agostinho, né, que é a figura divisória ali, né? Agostinho é citado por todos, foi um grande escritor, né? Foi filósofo, foi teólogo. A história dele, as biografias dele, é fantástico. Quem quiser ler todos os livros deles é fantástico, os livros, que vai trabalhar essa síntese, né? Ele vai pegar a questão literal e espiritual, mas também não vai deixar de lado essa questão alegórica. Vai tentar trabalhar meio que fazer um equilíbrio nisso, né? E vai ser o fundamento para posteriormente muitos intérpretes, até o próprio Lutero, vai utilizar algumas coisas do que Agostinho utilizava para interpretar a Bíblia. Muito bem. Não tem muito a acrescentar, não. Eu vou só deixar a resenha para você anotar, né? Eu coloquei aqui Cremente, né? Um foco mais na alegorização, né? Cremente, ele trabalhava com a ideia que a Bíblia tem 5 sentidos, que seriam o histórico, doutrinário, profético, filosófico e o místico, né? Já Orígenes, ele já sintetiza mais e trabalha com a ideia de 3 sentidos, né? Sentido literal, sentido moral e sentido místico, né? Ou alegórico. Jerônimo, ele começa alegórico, mas ele acaba se tornando literalista, né? E finalmente Agostinho, para mim, de todos, é o grande pensador aí. Ele começa a formular regras de interpretação. E a gente vê em Agostinho uma valorização do literal, uma valorização do contexto, porque existe um texto, mas esse texto está inserido em um contexto, né? A ideia de buscar o sentido original, um estudo mais acadêmico, de estudar as línguas, estudar a geografia, a ideia de fazer comparação de passagens bíblicas. Então você começa a ter um vislumbre de um estudo acadêmico. Sim, com mais Agostinho. Sistemático, né? Sistemático. E a gente está nesse programa fazendo uma jornada com você aí. É praticamente um grande resumo aí para você entender os pontos chaves da hermenêutica. E nessa caminhada, vamos tentar colocar aqui numa linha cronológica, aí pegando o seu gancho que você falou de Lutero, como que Lutero, Calvino, né? Eu coloquei aqui Schleiermacher, o Kierkegaard, o Bultmann e o Barth. Como que qual foram a contribuição deles com a hermenêutica? Na verdade, a gente está fazendo, né, um panorama histórico dessa interpretação para compreender como é importante e como as coisas não chegam do acaso, né? Às vezes você chega assim, compra um livro lá de interpretação bíblica ou de hermenêutica, todo o livro, né, ele tem uma parte histórica, né, e você vai perceber isso, né? Até uma sugestão, quem quiser se aprofundar, né, a história do pensamento cristão de Justo Gonzalez, né? E que ele vai trabalhar. E tem um ótimo do Paul Tillich. Do Paul Tillich, que Muito faz bom. paralelo isso. E aí, justamente, vai trabalhar um pouco sobre isso, dentro da questão histórica, né? Então, falando de Lutero, né? Os luteranos e bem como a Igreja Reformada, né? Ele vai pensar assim, ele é considerado divisor de águas, né? Mas ele não vai ser o único a trabalhar interpretação e hermenêutica nos textos. Lutero está lidando com questões pontuais, que é o quê? Ele está indo de encontro a uma igreja institucionalizada, certo? E com isso, essa igreja utilizava muito a tradição, né? E com isso ele vai se valer de observar Agostinho e os métodos de Agostinho. Ele vai ter acesso à Bíblia, a tradução, que é a Vulgata Latina, né? De Jerônimo, né? Que ele vai fazer a tradução para o grego, né? Bem mais, e é utilizada até hoje essa Vulgata Latina, e com isso ele vai trabalhar uma questão mais literal, né? Ele usa até a chamada solas, né? Trabalhando a questão do senso literal e a sola scriptura, né? Justamente trabalhando essa ideia. Calvino,
A história de Calvino é linda, eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Calvino, num determinado momento do recorte da história, Calvino só queria estudar, Wagner, só quis estudar. E aí ele recebe um chamado do irmão, ô, vem ensinar a gente aqui nessa cidade. E aí ele fala, não, eu tenho que estudar tudo. Aí o irmão meio que amaldiçoa Calvino. Aí ele pensa ali, ora a Deus, e aí ele fala, não, eu vou ficar por aqui e vou ensinar vocês acerca da Bíblia. Então, Calvino, ele vai trabalhar também a questão da literalidade, só que ele vai ser mais profundo, né? Como diferente do que Lutero está vivendo na Alemanha, Calvino, que está ali na região da Suíça, Basa, em outros locais, ele já está vendo outra realidade, uma necessidade de compreensão das Escrituras. E com isso, ele vai trabalhar a questão literal e vai trabalhar com profundidade teológica e precisão gramatical, justamente trabalhando contexto, línguas originais, vai ter os tratados de Calvino. Já Schleiermacher, né? Friedrich Schleiermacher, ele já está dentro de um ambiente diferente, né? Que a gente chama de hermenêutica moderna, né? E com isso ele vai tentar fazer uma reconstrução psicológica, utilizando a Bíblia de outra maneira, né? Vamos pensar assim, mais poética a Bíblia, né? Trabalhando mais outros elementos que vai servir de base para outra metodologia que vai ser desenvolvida lá na frente por Rudolf Bultmann, né? E Rudolf Bultmann, né, é o centralidade, né? Hoje a gente já sabe que a pesquisa, muito do que ele já desenvolveu, né, foi para o tempo dele, mas ele está vivendo ali um pré-guerra, né? Depois da guerra, ele teve que mexer até na sua própria interpretação e utilidade de escrita, porque ele imaginou num cenário ali diferente, né? Então ele vai lidar com a Bíblia como um mito, né? E a pessoa até se choca assim, nossa, a Bíblia é mito, a Bíblia tem mentira, né? Só que você tem que ler a teologia sistemática, ler os livros dele para tentar compreender. Basicamente, ele vai utilizar dentro desses métodos modernos, né? Por meio de Schleiermacher, Paul Tillich, e vai trabalhar mais com evento da salvação, né? Tirando a questão fenomenológica ali, né? E vai trabalhar mais a experiência da fé, aí vai surgir as ideias do Jesus histórico, do Cristo da fé, vai tirar o aspecto ligado à própria literalidade dos eventos místicos da Bíblia e vai tentar reinterpretar a Bíblia, tentando tirar esse mito, né, que ele classifica como um mito, esses adventos miraculosos da própria palavra. Muito bem. Tarcísio não deixa nem espaço para falar mais nada, né? Já deu uma aula aqui pra gente, obrigado. Então vou aqui no papel de fazer a revisão, né? Síntese, né? Quando o professor história, termina a aula e tem aquele revisando, né? Mas eu vejo Lutero mais literal, né? Gramatical, contextual, rejeitando a alegoria, rompendo com a igreja, né? Com aquela ideia de que a palavra final era do Papa, né? Então ele meio que rompe com isso. Ele começa a desenvolver a distinção entre lei e graça, né? A questão do juízo e da graça. E ele trabalha muito a cristologia, né? Acho interessante isso. Principalmente a partir de Efésios, né? A fé, a salvação não vem de vós, né? A fé, Efésios 2:7, acho que é isso. Agora eu vou ter que ler, né? Senão vão falar, pô, o cara falou o versículo errado e tal. O cara não sabe nada de Bíblia e tal. Mas até pegando esse gancho, tem gente que pensa que decorar versículo é saber de Bíblia, cara. Isso é complicado. Isso é complicado. Você decorar a Bíblia não quer dizer nada. Você tem que interpretar. Você só usou memorização ali, né? Ó, mas vamos lá, Efésios 2:8, né? Porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então Lutero ele começa a trabalhar isso, né? A questão soteriológica, né? Já João Calvino, ele é literal, ele é exegético. As obras de Calvino é muito importante todo cristão ler, inclusive o pentecostal.
O pentecostal acha que as obras de Calvino se reduz à ideia soteriológica do calvinismo, os 5 pontos do calvinismo. Não, Calvino escreveu muita coisa sobre igreja, sobre doutrina. Ele tinha uma ênfase na questão gramatical, histórica, do contexto, uma tipologia equilibrada. Foi um grande teórico. Né? Eu digo que Calvino foi um grande teórico. E já os teólogos do liberalismo, né, eles são demonizados nos arraiais pentecostais. Né? Inclusive, em reação ao movimento do liberalismo, nasce nos Estados Unidos o fundamentalismo. Sim, ele vai tentar uma reação. ao liberalismo, então, né? O fundamentalismo ele nasce em reação ao liberalismo. Mas o liberalismo... Rapaz, eu fiquei encucado com a pronúncia. Mas como o cara é alemão, né? E eu sou brasileiro, e é difícil pronunciar o nome desses caras, mas eu pensava que pronunciava Schleiermacher. Mas se não for, tá tudo certo. Depois você escreve no comentário aí. Schleiermacher, aí você tem o Kierkegaard, você tem o Bultmann, Calbart. Essa geração de teóricos aí, de hermeneutas, né, que é chamado de liberalismo, o que eles enfatizam? Eles são influenciados pelo racionalismo de Hegel, de Darwin, né? Existencialismo também, moderno, né? Isso, e eles enfatizam a razão humana, a lógica, a razão, o que é possível explicar de acordo com conceitos da ciência. Sim. Certo? Então eles defendem uma inspiração parcial da Bíblia ou não sobrenatural. A parte sobrenatural, e aí a gente vai entender aqui sobrenatural aquilo que vai conflitar com as leis da física, com as leis cósmicas, com o que a ciência já valida, eles vão tirar da Bíblia, falar, então, isso aqui não é possível porque a ciência não tem como validar isso. Então, eles vão rejeitar os milagres, por exemplo, vão rejeitar o nascimento virginal, então eles vão rejeitar, poxa, Maria gerou a Jesus sendo virgem, cientificamente isso é possível? Não temos como comprovar isso cientificamente. Então, eles vão dizer que isso não aconteceu. E assim sucessivamente. Tudo que está na Bíblia que não tem como explicar de forma racional, lógica e científica, esse movimento do liberalismo, eles vão, assim, então, rejeitar. É assim que se trabalha. Então, a Bíblia foi vista como uma evolução de uma consciência religiosa e não como uma revelação direta de Deus. Todavia, nós temos que conhecer esses teóricos. Sim, inclusive... Temos que conhecer esses teóricos. Inclusive, viu, Wagner, só uma ressalva em relação a isso. A gente estuda, né, principalmente o pessoal rotula, né, os liberais, né, que é um conceito pesado, mas eles estão vivendo em conflitos daquele período ali, né, iluminismo, século XVIII, revoluções, e eles, na verdade, a ideia deles é trazer, vamos lá, o que a gente, na nossa maneira de pensar a fé, pode utilizar acerca disso, né? Ele usa dos métodos da própria modernidade, né, existencialismo, entre outros, para interpretar a Bíblia, né? E por isso, às vezes, tem um livro fantástico chamado de Batista Gondim, né, que fala do 20 teólogos do século XX, né? Que é fantástico, que tem a biografia, tem a síntese teológica e tem o pensamento. Então, o que às vezes acontece, a gente rotula. Eu acho interessante você não rotular, você leia, é um calhamaço a teologia de Bultmann, é um calhamaço, mas entenda o porquê o cara chegou naquelas conclusões, né? O período histórico, que ele não está falando do nada. O cara é liberal, o cara não é porque o cara é liberal, mas como é que ele chegou àquelas conclusões? O que a gente hoje estuda na academia justamente é isso. Como é que a pessoa chega àquelas conclusões a partir do quê? E aí tem um aspecto histórico, né? Isso é fundamental, né? O que acontece? Aí aqui essa conversa ficou interessante.
a gente tem que pensar o seguinte. O cara, quando ele está estudando na escola bíblica do dominical, ele está estudando partindo da fé. Então, o elemento que está ali é a fé. Então, você vai validar os milagres, porque milagre não se explica, se crê. Sim. O cara, quando está estudando no instituto bíblico, vinculado ao seu ministério, ele também está partindo do pressuposto da fé. Então, ele não vai rejeitar os milagres, ele vai validar, porque ele está usando ali como ferramenta metodológica a fé. O cara, quando vai estudar um seminário para ser pastor, o cara que vai para o seminário é porque quer ser pastor. Ele vai ser pastor de uma comunidade de fé e ali ele vai guiar aquele povo. O ponto de partida dele é a fé, então, obviamente, ele vai ali também validar tudo que está escrito ali no que diz respeito a milagres, a situações sobrenaturais. Essa é a diferença. O cara que vai para a academia, que ele vai para a universidade, o ponto de saída dele, de partida dele, não é a fé. Porque a academia, a universidade, ela não é uma EBD, ela não é um instituto bíblico, ela não é um seminário, ela não é uma catequese. A academia é um lugar para produção de conhecimento científico. Então, o estudo da Bíblia ele vai partir do ponto de vista que você sai da ciência. E aí a ciência, ela não pode, nesses aspectos, dialogar com a fé. É isso que as pessoas não conseguem entender. Sim. Então, um professor universitário dando uma aula de teologia para aqueles alunos universitários acadêmicos, ele não pode falar assim, olha, Maria, virgem, engravidou de Jesus e tá tudo certo. Aí você, de repente, acompanhando esse meu vídeo, vai ficar revoltado com isso. E eu creio. Só que quando eu falo eu creio, é fé. É fé. Com certeza. Não é razão, não é ciência. Então é isso que a gente tem que entender. Então existe um preconceito contra a academia por causa que não tem essa compreensão. Então o cara que tá lá, ele não tá querendo desrespeitar a sua fé. Ele só tá fazendo um ensino partindo de uma metodologia acadêmica que tem que ser científica. É só isso. Inclusive, às vezes um cara que tem fé fora da academia, ele não tá trabalhando, ele tá lá na igreja dele, ou ele tá na casa dele, ele tem fé no sobrenatural, ele acredita nos milagres e tudo isso. Todo o pacote completo. Mas quando ele tá lá na academia dando aula, ele tá dando aula de uma ciência. Então ele tem que falar cientificamente. É isso. A gente colocando as coisas nos seus devidos lugares, a gente consegue ter uma compreensão melhor. E aí, aproveitando esse gancho, aí o que você tem numa igreja, uma instituição igreja, que você não vai ter numa academia, numa universidade? O dogma, né? E aí eu quero passar pro Tarcísio falar um pouco sobre dogma. Dogma até... Acho que a parte mais consistente quando a gente estuda é entender essa questão do dogma. Mas o que seria dogma, né? Ele vem de uma palavra grega, né? Dogma ou dokion, né? Que quer dizer parecer ou considerar ou decretar. Basicamente está ligado à normativa doutrinária e o decreto. E lá na frente vai ser a compilação de doutrinas ou crenças de uma determinada fé, um determinado grupo, né? Só que como é que eu faço essa relação, né? A natureza do dogma não é apenas uma questão de uma opinião teológica simples da tradição, e sim, ela vai ter sua identidade da fé, ela vai ter a continuidade apostólica, a interpretação normativa das escrituras, a questão da unidade eclesial e o limite da ortodoxia. Aí como é que eu vou relacionar esse dogma, né? Que essa fé é relacionada à questão da hermenêutica, né? Então, vai ser o quê? Basicamente, eu vou ler o texto, eu vou comparar passagens e não vou deixar de interpretar, né? Interpretar à luz daquilo que eu acredito. Porque aí que vai ter um pouco das divergências, né? Vai ter aquilo que é central, né? Que a gente vai, como teólogo, classificar como doutrina. E o dogma é a particularidade de determinada crença. Então,
a Assembleia de Deus, os reformados, a linha pentecostal, o fundamentalismo, eles vão ter os dogmas individuais, né? Particulares, que eles acreditam daquela forma e vão sistematizar isso. Então, basicamente é isso. Então, a hermenêutica ela vai trabalhar com essa linha da interpretação à luz daquilo que eu tenho como confissão de fé. Isso, basicamente, é atrelar o dogma à questão da hermenêutica. Muito bem. Eu coloquei aqui um conceito bem simplório perto dessa excelente explanação. Dogma é o ponto fundamental de uma doutrina religiosa, que é apresentado como certo e indiscutível. Ou seja, um dogma é aquilo que dentro de uma instituição religiosa você não pode questionar. Sim. Por isso não é ciência. Que ciência tudo pode ser questionado, revisitado, investigado e modificado. A ciência ela vai mudando, ela vai evoluindo, né? Dentro desse assunto, Tarcísio, na sua opinião, além da Bíblia, porque tem gente que fala assim, eu só leio a Bíblia. Se você der um livro pra ela fala que você tá cometendo uma heresia. Só lê a Bíblia. Mas enfim, além da Bíblia, quais outros conhecimentos você entende que são necessários para interpretar a Bíblia corretamente? Vamos lá, vamos separar, dizer, né, o ditado do joio do trigo, né? Que é separar os meninos dos grandes, né? Então, assim, ó, quando você passa a tentar compreender e tentar ler a Bíblia, você precisa de ferramentas, né? E essas ferramentas são fundamentais que a gente utiliza, né? Quem faz teologia utiliza, né? Justamente para chegar o mais próximo àquilo que é a compreensão fidedigna do que o autor tinha em mente, né? Então, dentro dessas ferramentas auxiliares vai ser o quê? A crítica textual, certo? Que ela vai utilizar, você vai usar os aspectos, as metodologias da crítica moderna para interpretar isso, né? Ela tem uma regra hermenêutica, né? Você vai utilizar dela, né? Então, vai partir disso, você vai, como diz Paroche, né? Uma das ferramentas da crítica textual, a exegese, né? Que é extrair a ideia central do texto. A partir do texto, você vai ter comentários acerca disso. Outro aspecto que eu acho fundamental, inclusive que é pouco relevante e não é vaidoso, né? É você ter o domínio das línguas originais, né? Você, quando faz uma tradução, por exemplo, a gente está revisando aí para lidar com tradução agora. Quando você faz uma tradução, você perde muitos detalhes, né? Semânticos, você perde Sim. muitos detalhes linguísticos. Então, o domínio das línguas originais, você consegue chegar mais próximo, né? Ô Tarcísio, eu achei aqui, a gente tava falando de gramática, né? Eu tenho um opúsculo que ele não tenho mais impresso, talvez eu tenha só o e-book, chamado Abandono da Fé. Foi lá em meados de 2013, por aí. E aí tem um subtópico, um subcapítulo que eu coloquei aqui, Adúlteros das Escrituras, né? Proposital, né? E aí eu falo isso, ó. Existem muitos pregadores alterando as escrituras sutilmente. Sabe como? Utilizando da falta de conhecimento das pessoas até da língua portuguesa. Por exemplo, uma das formas de pontuação, a vírgula, é usada para marcar uma pausa na frase, com a finalidade de indicar separação. Muitos, na hora de ministrar uma palavra, leem o texto sem a vírgula, mas ela está lá no texto. Ou leem o texto com vírgulas, mas elas não existem no texto, alterando o seu verdadeiro significado. E aqui, muito importante, aí você está falando de grego e hebraico, aí um hebraísta vai assistir esse programa e vai falar, mas lá no hebraico não tem vírgula. Olha aí o problema da tradução. Sim. Então lá não tem vírgula, mas na hora que você vai traduzir para a gramática portuguesa, você vai colocar vírgula, não vai? E aí, dependendo de onde você coloca a vírgula, altera o sentido. Só um exemplo para a gente ver. Aí eu coloquei aqui. Outro caso é da interpretação do texto usando símbolo. Né? Às vezes no texto tem algum objeto, material que simboliza alguma coisa. Mas aí a pessoa pega aquilo ali e ela quer dar um significado espiritual. Outro tipo
pessoa, fato, objeto que representa algo que ainda vai acontecer. Então, esse tipo de situação, né, essas figuras de linguagem, elas existem na Bíblia. Mas alguém mais astuto as utiliza exatamente nas passagens onde não se aplica. Sim. Enfim, outra questão são as traduções, que você já falou, a questão do idioma original em relação à tradução, às vezes perde o sentido, né? Outra situação interessante, presta atenção nisso, divisões de capítulos e versículos, que nem sempre, vou repetir, nem sempre estão divididos no local correto. Sim. Né? Bem como a epígrafe que coloca lá um título, aquele título não tá lá no manuscrito original, aquilo ali foi colocado, né? Que nem sempre tá delimitando um assunto principal, né? Enfim, e aí daí nascem teorias baseadas em fontes extra-bíblicas, que muitas vezes podem ser perigosas, mas tem o objetivo somente de prender sua atenção. E por aí vai. As distorções nascem daí. Ou seja, a Bíblia é um livro que nas mãos erradas pode ser manipulada. Né? Sim, isso é pura verdade. Mas eu não sei quanto tempo nós temos. Nós estamos caminhando para o final. Tarciso, vamos só falar aqui rapidamente uma última questão. O que é gênero literário? Tem que ser bem rapidinho. E aí eu faço a síntese no final. Beleza. Gênero literário é uma das ferramentas que a gente vai utilizar para exegese, né? Então você vai lidar com o gênero à luz da Bíblia, o gênero literário, ele vai lidar com, você está lidando com texto e cada texto tem seu gênero. Um exemplo disso são parábolas, símiles, entre outras coisas. Então ela vai ser a ferramenta que você vai utilizar para chegar mais próximo do que o texto que está escrito, chegar a maior compreensão, né? Então, por meio do gênero literário, você vai chegar a compreensões melhores da Bíblia. Maravilha. Tem esse livro aqui, A Bíblia Sem Mitos, uma introdução crítica, Eduardo Arens. Essa aqui, Eduardo Arens, tá? Compre esse livro. Esse livro ele vai trazer um pouco sobre análise histórico-crítico gramatical, né? Análise histórico-gramatical, uma análise crítica, e vai trazer gêneros literários. Mas gêneros literários, como o professor Tarcísio falou, são categorias, que a Bíblia é um conjunto de livros e elas têm categorias temáticos, né? E aí, só para exemplificar, por exemplo, gênero literário jurídico. Ou seja, vai ter uma linguagem, um vernáculo que vai ser melhor interpretado por um jurista, um operador do direito. Você tem gênero literário que é narrativa, que vai contar histórias. Essas histórias podem ser real, pode ser fictícia. Personagens podem ser reais, personagens podem ser imaginários. Você tem gênero literário poético. Tem partes da Bíblia que é poesia, são composição de versos. Você tem gênero literário sapiencial, que com o objetivo é, através de provérbios, passar conselhos para a sua vida. Você tem gênero literário de discurso lógico, né, que vai trazer um pressuposto de um axioma verdadeiro. Você tem gênero literário apocalíptico, que eu tive falando no podcast recentemente, que ela vai ter uma linguagem de certa forma até mitológica. Você tem um gênero literário mitológico. Sim. Entendeu? Então você tem vários gêneros. Né? Vários gêneros, tudo dentro da Bíblia. Que a pessoa pega a Bíblia é um livro só. A Bíblia é um conjunto de livros. Nesse conjunto de livros você tem categorias que são os gêneros. E se você não sabe qual é o gênero, não sabe identificar qual é o gênero que você está lidando, você vai interpretar a Bíblia errada. Sim, com certeza. Tá? Tarcísio, faça suas considerações finais, seus agradecimentos, deixa seus contatos para quem quiser te contatar e te convidar para aulas e palestras. Primeiramente eu quero agradecer pelo convite, né? Mais uma vez estar aqui, né? Agradecer a toda a equipe, né? Da produção aí. E entender que a gente hoje falou uma questão mais introdutória, né?
a feijoada é mais densa, né? O assunto tem vários dentro desses assuntos. Tem muitas coisas para se aprender, se pesquisar, entender, porque a Bíblia é um universo, é como se fosse um oceano, né? Você nada, nada e continua tendo a necessidade de compreender. Então fica a dica aí, leiam, estudem, entendam que a Bíblia, de forma séria, é uma coisa importante. Alimente-se da fé e, ao mesmo tempo, tente entender, né? Quem quiser entrar em contato, Instagram, Tarcísio Correia, né? Quem quiser entrar em contato, estou à disposição para qualquer situação que houver a necessidade para a gente conversar um pouco sobre a Bíblia. Maravilha, então estamos chegando ao término do programa. Como foi dito, o objetivo não é esgotar o assunto, foi apenas um quadro geral, né? E você que não é inscrito, se inscreva no canal, nos ajude a compartilhar, deixe os seus comentários, sugestões de novos programas. Nos siga nas redes sociais, Instagram e TikTok, @WagnerPedroLima. Deixar um salve para o Maurício que está nos auxiliando na parte técnica. E o programa está encerrado. Um abraço grande.